Hora da lição. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Lição e que Deus continue abençoando a todos que estão acompanhando aqui no meu canal Evanilton Paixão, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, vou convidar você para se inscrever, tá bom? Clique aí no link, inscreva-se, aperte o sino de todas as notificações, dê um like e compartilhe aí com seus amigos, nos dando esse apoio, tá bom? Para que eles também se inscrevam no canal e acompanhem aqui o canal com as novidades. Terça-feira, 7 de fevereiro, título: As más decisões de Ló. Aqui conta que Abraão recebeu um chamado de Deus e ele foi para outra terra em resposta a esse chamado de Deus. E com ele foi Ló, seu sobrinho. Os dois começaram a enriquecer com gado, com prata e ouro, e a principal medida de riqueza naquela cultura era prata e ouro. Isso está lá registrado em Gênesis capítulo 13. Só que nessa peregrinação, os dois começaram a multiplicar sua riqueza. Eles começaram a ficar ricos e seus extensos rebanhos começaram a aumentar. A fim de evitar conflitos entre eles dois, os pastores, Abraão ofereceu a Ló a escolha de onde ele gostaria de viver. Só que Ló deveria ter concedido o direito a Abraão, por ser o seu parente mais velho, e porque ele devia sua própria prosperidade à sua conexão com um patriarca, um tio. No entanto, ele não demonstrou gratidão ao seu benfeitor e, com egoísmo, quis o que considerou o melhor da terra disponível. Então ele não foi humilde, só que Abraão deixou. Primeira pergunta está em Gênesis capítulo 13, de 10 a 12, que pergunta assim: quais fatores racionais podem ter levado Ló a tomar a decisão mencionada? Resposta: ele escolheu a terra que lhe pareceu mais fértil e próspera. Então ele foi na frente com o egoísmo dele e ele não foi humilde, e então foi lá na frente: eu quero esse lugar aqui e vai ser esse e eu vou levar meu rebanho então. E o tio deixou ele ir. Por mais fácil que tenha sido para Ló justificar sua decisão e de mudar para a cidade, a situação não foi tão boa para ele ali. No entanto, quando Abraão ouviu sobre o que lhe havia acontecido, não disse: bem feito, Ló, você escolheu o que plantou. Em vez disso, foi ajudá-lo. Está lá em Gênesis capítulo 14. Quando ele começou a ter problemas e dificuldades, o tio não disse: olha, vá se virar por aí porque você escolheu na minha frente lá, não foi educado e escolheu o que você queria, então se vire lá. Não, o tio, com a humildade, foi lá ainda ajudar o sobrinho. Ló voltou para Sodoma, mas em sua graça Deus o avisou sobre a iminente destruição da cidade. Aí Deus avisou, mandou 2 anjos para ajudar a família dele. E às vezes em nossa ganância, em nossos maus caminhos, nós não aprendemos as lições. Só que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, ainda avisou a Ló sobre a destruição da cidade de Sodoma. Segunda pergunta, Gênesis capítulo 18, 20 ao 33, pergunta: que razão Deus deu para a sua visita? Qual foi a resposta de Abraão à notícia que Deus destruiria as cidades, ou seja, Sodoma e Gomorra, que estão descritas lá nesses versos? Resposta: ele iria destruir as cidades ímpias. Abraão intercedeu pelos habitantes da cidade. Quando Abraão soube que Deus iria destruir as 2 cidades, Abraão não disse: um povo ruim, de alta periculosidade, um povo pecador, mau, mas a família do sobrinho estava lá, o sobrinho estava lá. Então, apesar dos erros de Ló, então Abraão orou por todas as pessoas daquela cidade, inclusive o sobrinho.
Por causa da preocupação de Abraão com Ló e sua família, ele intercedeu para que Deus poupasse a cidade caso encontrasse nela uma quantidade de pessoas justas, começando com 50 e indo até 10. Em harmonia com seu amor, Deus não parou de conceder misericórdia até que Abraão parou de perguntar. Os 2 anjos pessoalmente libertaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Apesar da esposa de Ló não obedecer, olhando para trás, que o anjo disse que não olhasse e que seguisse em frente para as campinas, ela se transformou em uma estátua de água e sal. Porém, Ló e as 2 filhas se salvaram, e a cidade foi consumida com fogo e destruída. E aqui diz assim: precisamos ter cuidado com as decisões que tomamos, em especial ao pensar em ganhos de curto prazo em contraste com o cenário geral. Está lá em Marcos 8, 36 e 37. Imediatistas, ser rápidos em ganhos, e como Ló, ele queria o melhor da cidade, foi na frente, ele não foi humilde bastante, mas as más decisões dele levou para esses caminhos. Mas Deus, em sua graça e infinita misericórdia, ainda poupou a vida dele e da família, apesar de a mulher dele não obedecer e ter ficado. Apesar de tomarmos decisões erradas para a nossa vida e para a nossa família, Deus sempre tem misericórdia de nós. E precisamos olhar para Deus para alcançar as suas misericórdias. Então essa história aqui nos ensina que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, ser mais humildes, para que possamos, ao pedir o batismo diário do Espírito Santo, nós possamos trilhar os caminhos corretos de Deus, apesar de nossas más escolhas por caminhos errados e decisões erradas. Deus ainda tem misericórdia de nós. Então que nós possamos trilhar caminhos corretos e decisões corretas para que tenhamos resultados bons. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que, apesar de nossas teimosias, de nossa insistência por caminhos errados, resultados errados, o Senhor nos convida a trilhar os caminhos corretos, e o Senhor tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazer mudanças na nossa vida, seja na parte financeira, espiritual, mas que nós possamos agarrar no Teu braço poderoso e possamos trilhar o caminho correto. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, até a próxima Hora da Lição.